Fala galera, tudo bem com vocês? Estou fazendo mais um vídeo hoje, longe da oficina, longe da CNC, um projeto diferente, porque eu estou fazendo uma horta hidropônica e eu resolvi compartilhar com vocês, talvez alguém aí também esteja fazendo ou pensando em fazer um projeto assim. Então eu vou fazer o meu e tudo que for acontecendo, conforme eu for evoluindo, eu vou estar mostrando para vocês e quem sabe talvez eu possa ajudar alguém a fazer alguma também, né? Bom, eu pesquisei bastante antes de fazer, assisti vários vídeos sobre o assunto, li vários artigos sobre isso e é uma coisa que há muito tempo eu quero fazer, mas nunca consegui porque, querendo ou não, é um dinheirinho que você gasta e às vezes você nem sabe se vai dar certo ou não, né? Às vezes você gasta dinheiro, faz o negócio e acaba não dando certo, você gastou dinheiro à toa. Mas eu decidi fazer agora, decidi arriscar e vamos ver o que acontece. Então, algumas coisas, por tudo que eu estudei, por tudo que eu vi, eu cheguei a algumas conclusões de que algumas coisas são mais importantes assim, para você ter verduras mais bonitas e mais saudáveis, né? Então, assim, de tudo que eu vi, a coisa mais importante que eu acho no cultivo de hortaliça, na hidroponia, é a luz do sol. Eu vi gente que fala que um dos grandes erros é a pessoa às vezes faz num ambiente que fala: eu tenho bastante luz, então vai ser bom para a hortaliça. Não é bastante luz, é sol, ela tem que ter sol direto. E quanto mais sol, melhor. Quanto mais horas de sol durante o dia a hortaliça receber, melhor. No meu caso, como eu estou fazendo numa parede, eu vou pegar sol só do meio-dia para frente, então já não é o ideal. O ideal seria sol o dia inteiro. Mas como é o lugar que eu tenho, o espaço que eu tenho para fazer é esse, mas eu acho que com meio-dia de sol eu acho que vai dar para fazer bacana. Ou a outra opção é usar lâmpadas de LED que tem no mercado, que você pode fazer até em ambiente fechado. Você coloca as luzes e consegue ter um resultado como se tivesse sol. Outra coisa importante, um espaço, como eu vou fazer na parede, tem que ter um espaço entre o cano e a parede, você não pode colocar o cano direto na parede. Primeiro porque a parede esquenta e vai acabar queimando as folhas da hortaliça. E segundo porque ela precisa também de espaço para aflorar aqui e a parede vai ficar limitando o crescimento da planta. Então tem que estar sempre afastado da parede. Na verdade, esse é um dos sistemas hidropônicos que tem. Mas existe o sistema de bancada, que pelo que eu vi até é o mais eficiente de todos, é esse sistema de bancada, porque todas as plantas conseguem receber bastante luz e tudo mais. Mas como eu acho mais bonito na parede e é o espaço que eu tenho, eu resolvi fazer esse sistema. Agora outro problema que ele traz, por enquanto eu estou com 2 canos, mas depois eu quero colocar mais 2 canos aqui. Então as plantas de cima fazem sombra na planta de baixo, então prejudica um pouco o crescimento da planta de baixo. Mas como eu falei, é o jeito que dá para fazer aqui, então eu vou fazer assim. E também porque eu acho esteticamente mais bonito. Outra coisa importante é o controle da água. Você tem a água e tem minerais que você vai adicionar na água. É como se fosse fertilizante que você adiciona na água para você ter o crescimento da planta. Então, a cada 30 dias você tem que estar trocando essa água e tem que estar sempre monitorando tanto o pH quanto a condutividade da água. Controlando a condutividade, você vai estar controlando a quantidade de nutrientes que tem na água. Então tem vários vídeos falando sobre isso aí, eu não vou me estender muito nesse assunto, porque já tem bastante material na internet sobre isso. Então, controle da água. Também não é bom pegar chuva, porque a água da chuva vai entrar no sistema e vai comprometer também a qualidade da sua água. Então o ideal é que tenha uma lona por cima. É outra coisa que eu não tenho aqui por enquanto, mas mais para frente, conforme eu vou aperfeiçoando o sistema, eu quero colocar uma lona aqui em cima. Se for um lugar de sol muito forte, também precisa colocar um sombrite, porque a hortaliça precisa de sol o dia inteiro, mas não sol forte. Então você precisa diminuir um pouco a incidência do sol sobre a planta, se for um lugar de
de sol muito quente. Outra coisa também é essa fita prateada que eu estou passando nos canos, que primeiro para não esquentar muito a água e segundo para não entrar muita luminosidade dentro do cano, porque a claridade vai gerar algas e as algas não são boas para o sistema hidropônico. Então por isso também a cada 30 dias é bom você trocar a água e limpar todo o cano. Outra dica bacana também é você não colar os canos. Esses canos ele tem uma arruela de borracha no encaixe, ela é o suficiente para vedar e não ter vazamento. Mas não é bom colar porque às vezes você precisa desmontar para limpar e se tiver colado você não vai conseguir. Se mesmo com a borracha der vazamento, aí você coloca um pouquinho de silicone também pode resolver. Os canos, o ideal que eu entendi é fazer com cano de 75 mm e 50 mm para as mudinhas menores. Você coloca as mudinhas no cano de 50, ela ficou maior, você passa para o cano de 75. Aqui eu estou com um cano de 75 e um de 100 mm, porque esse 100 eu já tinha e queria aproveitar. Mas ele é muito fundo, ele não vai ficar legal para hortaliças. Mas eu vou colocar outras coisas nele, colocar salsinha, cebolinha, agrião, hortelã, vou colocar outras coisas mais permanentes nesse cano de 100 e as verduras no cano de 75. E mais pra frente eu quero colocar outro cano de 75 e um de 50 para as mudinhas. Bom, então é isso, eu vou agora terminar de passar a fita nesse cano e já vou começar a colocar o sistema para funcionar e vocês vão acompanhando e vamos ver se vai dar certo ou não, beleza? O sistema no jeito já funcionando. Aqui eu tenho o timer para controlar, ligar e desligar a bomba. Ele liga durante o dia, ele liga a cada 15 minutos e desliga 15 minutos. Fica ligado 15 minutos e desliga 15 minutos. À noite ele liga 15 minutos e desliga por 1 hora. À noite não tem necessidade de tanta água. Aqui eu tenho uma bombinha de máquina de lavar. Eu soldei, fiz o furo ali, soldei com silicone. Não tá vazando. Meio caninho aqui, nenhuma das junções vazando nada. Ela joga para essa mangueira aqui e joga aqui em cima. Aqui eu ainda vou dar uma arrumadinha, mas por enquanto vai ficar assim. Até porque depois, como eu falei, eu quero subir mais 2 linhas. A água tá correndo ali. Esse copinho como eu vou colocar a mudinha, mais tarde eu vou colocar a mudinha. Então eu preciso desse copinho para a água não levar a mudinha embora. Eu fiz os furos de 44 mm. Se fizer o furo um pouquinho mais largo, dá para colocar o copo inteiro. Esse aqui eu tive que fazer um corte na beirada para ele poder entrar. E eu cortei o fundo também, lógico, para a planta ter o contato com a água lá no fundo. Já coloquei todos os copinhos. Essa água que está circulando ainda não é a solução pronta, né? A solução com fertilizante. Quando eu estou testando se não dá nenhum vazamento, nada. E também coloquei um pouco de quiboa para poder desinfetar todo o sistema. Se tiver alguma bactéria, algum fungo, a quiboa vai matar. Então eu estou deixando circular. Deixei a noite inteira já, vou deixar mais um pouco circulando essa água. Aí eu vou trocar e já vou colocar as mudinhas. Já comprei as mudinhas. Daqui a pouco eu já vou colocar elas. Então galera, esses aqui são os fertilizantes que eu vou usar. Esses 2 fertilizantes, eles trabalham juntos. A mesma quantidade que você coloca de um, você coloca a quantidade do outro. E como eu falei, o correto é você ter o medidor de condutividade para colocar a quantidade certa de fertilizante. Como eu ainda não tenho, não chegou o meu ainda, eu vou fazer por peso. Aí eu vou colocar o peso de acordo com o que o vendedor indicou. 4,2 gramas de cada um para cada 10 litros d'água. Então 4,2 desse, 4,2 desse para 10 litros de água. Como eu vou fazer 30 litros de água, então eu vou usar 12,6 gramas de cada um.
É isso, teoricamente tá tudo certo. Bom, então é isso, o sistema está funcionando, que é o mais importante. Eu falei no começo do vídeo, o mais importante é fazer funcionar. As melhorias a gente faz depois. Então terminei, está funcionando, está rodando. Coloquei as mudinhas por volta do meio-dia mais ou menos. Não murcharam, aguentaram bem o sol, então acho que nem vai precisar pôr o sombrite. E vamos observar, agora na próxima semana eu faço outro vídeo para mostrar se elas estão crescendo ou não. E essas mudinhas eu peguei elas prontas já num viveiro que tem aqui na minha cidade, paguei 60 centavos cada mudinha, é baratinho. E vocês podem fazer isso ou podem fertilizar as próprias sementes. Eu também comecei a fertilizar as minhas sementes, mas como demora um pouco mais, eu comprei essas prontas para já dar uma adiantada. Porque essas mudinhas elas vêm plantadas no substrato. Tem gente que até lava esse substrato antes de colocar. Ela vem com uma terra ali, um substrato. Eu já vi vídeos de pessoas que lavam esse substrato antes de colocar no sistema. E eu vi outros vídeos que falam que não tem necessidade. Esse substrato não vai interferir na água, ele vai se acumular no fundo e vai ficar ali, e a plantinha vai sofrer menos, porque às vezes no lavar você pode danificar as raízes, quebrar as raízes, e ela vai acabar sofrendo mais. Então coloca assim mesmo, tá tudo certo. Eu vou mostrar com a câmera pertinho como é que tá, mas é isso, agora é só esperar para ver o que vai acontecer, ok? Aí galera, uma semana hoje, as mudinhas estão aí, algumas ainda estão escondidinhas, algumas já botando algumas folhinhas para fora. Eu precisei colocar um sombrite aqui, porque o sol está muito forte, queimando elas, só que aqui na ponta ainda está pegando sol, então ainda vou ter que fazer alguma coisa aqui para diminuir esse sol aqui. E outra coisa que eu notei, para as mudinhas novas, esse cano aqui é muito fundo. Então o que eu preciso fazer? Ou preciso colocar logo o cano de 50 milímetros para as mudinhas, ou alargar um pouquinho mais esse buraco aqui. Eu não tenho uma serra-copo maior, mas eu acho que eu vou ter que comprar uma maior e aumentar esse buraco para a mudinha ter mais espaço para ela subir um pouco mais aberta. Ou colocar logo o cano de 50 milímetros para as mudinhas novinhas. Mas no mais está indo bem. Essa aqui é uma das que está mais sofrida. Ela murcha, ela perdeu uma folha já. Mas as outras está indo belezinha. Então, pessoal, mais uma atualização. 14 dias agora das primeiras mudinhas. Eu coloquei mais um cano de 50 milímetros aqui em cima, justamente para as mudinhas. Como eu já tinha falado anteriormente, o de 75 para as mudas pequenas, ele é muito alto, então até a mudinha conseguir sair para colocar as folhas para fora, ela tem que esticar muito, isso não é legal. Então teria que ou aumentar o buraco aqui ou colocar um cano de 50 milímetros. Como eu não tenho essa serra-copo, eu teria que comprar uma serra-copo maior. Saiu mais barato comprar outro cano. Então eu já coloquei outras mudinhas aqui que estão crescendo. E as primeiras mudinhas já estão saindo para fora do cano. Estão começando a ficar bonita. A rúcula toda para fora do cano. A couve está aqui no cano de 100. Também já está com as folhas todas para fora. E é isso, tá indo legal. Essas aqui estão com 14 dias que tá no sistema. Elas deviam ter mais ou menos uns 5, 7 dias quando eu comprei as mudinhas.
e tá crescendo legal. Esperar aí mais uns 15, 20 dias eu acho que já dá para colher. Outro problema que eu tive também é que o galão estava pegando muito sol, estava esquentando muito a água. Então eu coloquei esses tijolos para proteger um pouco do sol, mas eu vou ter que fazer alguma coisa depois para melhorar isso. Eu vi gente que enterra, coloca tudo no chão, o galão, que aí a terra deixa a água mais geladinha. Então eu não sei ainda o que eu vou fazer, mas eu vou ter que melhorar isso. Mas agora, por enquanto, meu foco está aqui. Agora com esse cano aqui, eu já coloco as mudinhas aqui. Quando elas crescerem um pouquinho, eu passo elas aqui para baixo. Aí, pessoal, terceira semana. Dá um bisu aí como é que tá as plantinhas. Tomate crescendo muito bem, se adaptou muito bem. Couve também se adaptou bem, tá crescendo bastante. Esses dois aqui eu peguei lá no viveiro, mas não lembro o que que é. Eu acho que um é a selga e o outro é almeirão, mas não lembro o que que é. De qualquer forma, esse aqui se adaptou muito bem, está desenvolvendo bem. Esse daqui também está indo bem, está crescendo legal. A rúcula também está crescendo legal. Um pouquinho devagar, né? A rúcula era para ela estar crescendo mais rápido, mas está indo. A alface cresceu bem, porém, eu acho que eu até já comentei no outro vídeo, tá ficando com o talo muito esticado. Tem gente que fala que ela fica caneluda quando ela fica assim, né? Chama de caneluda. Que o talo cresce muito e as folhas não desenvolvem, ela não abre, né? Não fica com umas folhas bonitas. Essa aqui até nem tanto, essa aqui tá melhor. Eu acho que isso é por falta de sol o dia inteiro. Como eu já falei, aqui pega sol meio período só, então pode ser falta de sol que ela tá ficando assim. Aqui tem umas mais novinhas que eu coloquei. Tá um pouquinho murcho agora porque é bem no horário do meio-dia, então o sol tá bem quente. Mas elas também estão ficando muito esticadas, muito caneluda. Então tem que observar um pouco mais, porque no começo eu cometi alguns erros, né? A água estava muito quente, agora eu protegi um pouco ali a água para não esquentar tanto. E estou controlando melhor a solução também nutritiva. Vamos aguardar mais um pouco para ver como é que fica, mas a princípio eu estou gostando do resultado. Então, pessoal, finalizando agora esse vídeo, hoje completa 30 dias que eu montei o sistema e gostei do resultado, até aqui eu estou satisfeito, eu estou produzindo hortaliças, já estou colhendo hortaliças da minha horta. E por que eu falo que até aqui eu estou satisfeito? Porque ainda tem algumas coisas que precisa melhorar. Por exemplo, a alface, vocês podem ver, ela ficou com o caule um pouco espichado demais. E quando cresce o caule, ela não produz folhas. Então é um problema que eu vou ter que resolver. Isso provavelmente é por falta de sol. Como eu falei, essa parede pega sol do meio-dia para frente só, e ainda assim o sol do finalzinho da tarde também não pega. Então isso principalmente para alface é ruim, o ideal é ter sol o dia inteiro. Mas eu vou procurar outras variedades de alface para ver se alguma se adapta melhor a essa situação. Eu já vi dessas que eu tenho, eu já vi que algumas tem mais esse problema e outras nem tanto. A alface roxa, por exemplo, apesar de ter ficado com o caule esticado, ela ficou bonita. Mas outras alfaces que eu tenho aqui, elas ficaram mais feinhas. Lógico que também eu tive outros problemas. O cano desencaixou, eu perdi a solução, as plantas ficaram sem água. Eu mudei elas muitas vezes de lugar, e isso, lógico que a planta não gosta, ela gosta de ficar quietinha no lugar dela. O tambor de água também, ele ficou um tempo no sol, então a solução ficou muito quente, isso também não é legal. No começo eu também não tinha esses dois medidores aqui, que é o medidor de pH e o medidor de condutividade. Isso é muito importante para você ter um controle mais rigoroso da quantidade de nutrientes que você coloca na água e o pH da água que você está usando. Então assim, esses primeiros 30 dias foi para deixar o sistema rodando liso. Agora
aparentemente eu não vou ter mais esse tipo de problema com o sistema em si. Então agora é testar variedades de alface, procurar outras variedades e ir testando para ver qual vai se adaptar melhor. Então espero que daqui mais uns 3, 4, 6 meses eu esteja produzindo alfaces mais bonitas e mais vistosas. Então, se vocês quiserem, comenta aí embaixo, eu faço vídeos mais para frente falando dos próximos resultados. E se vocês tiverem mais alguma dúvida também, escreve aí. Se quiser saber mais algum detalhe, tipo espaçamento dos furos, tamanho dos furos, alguma coisa desse tipo, também escreve aí, comenta aí. Dependendo do comentário de vocês, eu posso fazer mais vídeos sobre esse assunto. Ok, obrigado por ter assistido. Deixa um joinha, curte aí, se inscreve no canal se você não é inscrito, que isso ajuda muito. Beleza? Muito obrigado e até a próxima.